Olá, boa noite. Entrou? Olá, boa noite. Meu nome é Juliana. Vamos aguardar aqui um pouquinho o pessoal a chegar. O pessoal tá entrando. Bom, eu vou começar falando. Meu nome é Juliana, eu faço parte de uma empresa onde nós somos em 6 sócias, as arquitetas empreendedoras, eu, Juliana Costa, Luciana Jimenez, Roberta Lepe, Patrícia Sayon, Lígia Córdova e Dani Fazini. Essa empresa ela é uma empresa de eventos, né, onde a gente criou para trazer conhecimentos para a nossa classe de arquitetos. E hoje eu vou fazer a nossa segunda live com a Karina, que é engenheira sanitarista da Vigilância Sanitária, da área da saúde. E eu vou chamá-la agora. Deixa eu pegar aqui. Será? Oiê! Oi, boa noite, tudo bem, Juliana? Boa noite, tudo bem? E você? Tudo jóia. Então tá bom, você tá me ouvindo bem? Tá tudo certo. Então tá bom, eu também tô te ouvindo bem. Cá, vamos iniciar com o seu currículo, me fala a sua trajetória, um pouquinho de você, para as pessoas poderem saber quem é a Karina. Tá bom. Eu me formei na UFSCar em Engenharia Civil, aí eu já entrei após a conclusão do curso no mestrado de Engenharia Urbana também na UFSCar e fiz ênfase em engenharia sanitária, né, que era a minha preferência. Engenharia urbana tem transportes, urbanismo, geoprocessamento e engenharia sanitária. Eu escolhi engenharia sanitária. Após a conclusão do mestrado, eu já passei no concurso da Prefeitura de Rio Preto como engenheira sanitarista e eu estou há 14 anos trabalhando na Vigilância Sanitária de Rio Preto, avaliando projetos de interesse e de assistência à saúde e depois inspecionando essas obras. Tá. Então acho que a gente já pode ir começando, né? O que que você queria falar primeiro sobre a vigilância do seu trabalho ali dentro? Eu gostaria de falar como funciona, né? Quais são, porque muitas pessoas não conhecem o serviço da vigilância sanitária ainda, principalmente a parte de engenharia e arquitetura dentro da vigilância sanitária. Então, eu gostaria de dizer que várias atividades, várias empresas, antes de licenciar, elas precisam aprovar os projetos, projetos de construção, de adequação da estrutura física, de ampliação, sempre levando em conta as normas da BNT, as normas da Uhum. Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, lá na vigilância sanitária, a gente tem o serviço da pré-análise e orientação, tanto da legislação quanto do projeto, né? Então, estamos abertos, disponíveis para discutir o projeto antes, porque o objetivo é sempre planejar essa obra, fazer Sim. certinho para no momento da inspeção do licenciamento, a estrutura física esteja adequada, principalmente considerando as atividades que vão acontecer ali dentro. Depois desse projeto aprovado, a empresa vai solicitar a licença de funcionamento. Aí vai ter a fiscalização para conferir o projeto aprovado, olhar a documentação, fluxos, procedimentos, RH e todo o funcionamento da empresa relacionado àquele projeto que foi aprovado previamente. Ah, legal. O Ká, e assim, fala um pouco para as pessoas o processo da LTA, o que ela é, quem deve fazer, quando é feito esse tipo de processo. LTA significa Laudo Técnico de Avaliação. O LTA ele é instituído por uma portaria estadual, então ele vale
o Estado de São Paulo inteiro. É um laudo que a Vigilância Sanitária emite após aprovar um projeto. Então, quem Sim. tem que fazer o LTA? As indústrias de alimentos, indústrias de medicamentos, indústrias de cosméticos, de produtos saneantes, que são os produtos de limpeza profissional, de produtos médicos, né, que são produtos cirúrgicos, produtos de laboratórios de análises clínicas, as farmácias de manipulação, cozinhas industriais, e os hospitais, as clínicas odontológicas, clínicas médicas, serviços de radiação ionizante, então todos os serviços de raio-x, tomografia, mamografia, esses serviços têm muita exposição dos profissionais que estão envolvidos, né, dos funcionários, então tem todo um tratamento da estrutura física para não deixar essa radiação passar para fora. Então a gente olha tudo isso no projeto. Esse projeto ele tem que ser analisado antes de acontecer a obra, né? Porque aí nós vamos discutir essas normas, ver o que tem que ser alterado e o projeto vai ser aprovado, ser emitido o LTA, laudo técnico de avaliação, e depois executada a obra. Sim, inclusive até a Dani está falando, né, que até as clínicas veterinárias, né, também teria que Clínicas tem que fazer todo esse veterinárias, processo. creches com crianças de berçário, são várias atividades. Existe uma portaria estadual, inclusive Uhum, ela é muito dinâmica, essa portaria. Ela está sempre incluindo atividades e excluindo atividades a depender da análise de risco sanitário do Centro de Vigilância Sanitária, que é o órgão estadual de vigilância sanitária, cuja sede fica em São Paulo. Então, eles avaliam se tem mais risco sanitário, que teria uma aprovação de projeto antes da execução. Não quer dizer que as outras atividades licenciadas não têm que atender às normas, lógico que tem. Mas às vezes são sim, atividades mais simples, né, que o fiscal vai olhar a estrutura física no momento da inspeção. Por exemplo, um consultório isolado, um consultório com procedimento cirúrgico tipo 1, daquele que tem só anestesia local e não tem sedação, ele não precisa aprovar o projeto, porque pode ser executado esse procedimento, por exemplo, um dermatologista, um oftalmologista, num consultório comum. Então, isso vai ser verificado no momento da inspeção. Mas se ele tiver uma cirurgia com sedação, e aqui em Rio Preto tem bastante, principalmente na área de estética, oftalmologia também, uhum, são as clínicas cirúrgicas ambulatoriais, esse processo, o paciente ele vai ser sedado, além dele ter anestesia, ele vai ser sedado. Então, tem que ter um centro cirúrgico ambulatorial com todo o bloqueio sanitário, anticâmara de paramentação, vestiário de barreira, né? Escovódromo, que é o lavabo cirúrgico, a área de recuperação do paciente. Isso tudo tem as instalações de gases, as instalações de energia de emergência, se tiver uma parada de energia de elétrica, como vão funcionar os equipamentos os eletromédicos, isso tem que estar previsto nesse projeto. Muitos projetos de salas de cirurgia, por exemplo, tem que ter um projeto de tratamento de ar, né? E assim, isso, ainda mais agora, né? mecânico, isso. Esse projeto ele tem que ser feito por um engenheiro mecânico, quem tem o profissional que tem habilitação pelo CREA para fazer o engenheiro mecânico. E ele vai ver a vazão, a velocidade do ar, onde está sendo feita a tomada de ar externo, onde tem o retorno, se é permitido o retorno ou não, quais os filtros que vão ser instalados, tudo prevendo para não ter a contaminação durante o processo de cirurgia, por exemplo. Isso a gente olha na análise do LTA. Tá. É, é, as documentações, né? Que tipo de documentações que as pessoas têm que pedir, têm que entregar, a legislação, as atividades, se é específico para cada atividade econômica, ah, né? Não A sei. A legislação é o seguinte, tem muita legislação e muda muito. Aí tem municipal, tem estadual, tem federal, a gente tem que seguir tudo. Na dúvida, a gente pega a mais restritiva, tem que ler. Quem for fazer projeto de interesse à saúde, a gente fala interesse porque existe projeto de assistência à saúde, que seria, por exemplo, um hospital, uma clínica, e um projeto de interesse à saúde seria como uma indústria de alimentos, por exemplo. É um projeto que, se tiver algum problema, vai ter um impacto na saúde pública, né? Um alimento contaminado no mercado, ele vai ter um impacto na saúde pública. Então, é um projeto de interesse à saúde.
E tem muitas normas. Tem normas da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela tem uma plataforma de legislação no site, bem fácil de ser acessada. Ela está separada por tópicos, por temas. Então é só acessar o site da Anvisa que tem. Tem a legislação do Centro de Vigilância Sanitária, que é o órgão estadual legislativo, né, do Estado de São Paulo. E tem algumas, poucas, mas tem algumas municipais. Mas a vigilância sanitária de Rio Preto, e acredito que dos outros municípios também, está estruturada com os técnicos para sanar as dúvidas. Então, quando um arquiteto ou um engenheiro pega um projeto de interesse ou assistência à saúde, é só ligar ou mandar e-mail para a vigilância sanitária perguntando qual a legislação do tema. E aí estudar essa legislação e aplicar no projeto. Tá. Os fluxos, E você perguntou, os é, trâmites, né? é isso. Então, antes da pandemia, quando não tinha o isolamento social, a gente tinha aqui em Rio Preto o atendimento presencial dos técnicos. O engenheiro ou o arquiteto, ele poderia ir com o responsável técnico da atividade. Por exemplo, uma farmácia de manipulação, o arquiteto vai junto com o farmacêutico. Ele agenda um atendimento comigo, né? Se for preciso, a gente chama o farmacêutico da vigilância sanitária para estar junto nesse atendimento. E ele faz as perguntas, a gente orienta sobre a legislação do projeto, ele apresenta o projeto e é uma pré-análise presencial que a gente tinha antes. Agora, esse trabalho continua, só que por e-mail. Então, o arquiteto ele pode mandar um e-mail para a vigilância sanitária com o PDF do projeto e as dúvidas, e a gente vai respondendo. Tá. Sanadas dúvidas, ele pode fazer o protocolo do projeto para ser analisado. Agora, como em Rio Preto o Poupa Tempo está fechado, a gente está fazendo o protocolo das atividades essenciais, por exemplo, atividades da saúde, todas as atividades que são consideradas essenciais, na sede da vigilância sanitária, mediante agendamento para não ter aglomeração, mas esses protocolos estão acontecendo também. Aí o projeto é analisado. Se tiver faltando alguma documentação ou precisar de alguma complementação, a gente faz um termo de análise de projeto, encaminha para o estabelecimento, ele vai reprotocolar, fazer a adequação e protocolar novamente. Então, cada taxa, cada protocolo inicial tem direito à apresentação inicial e mais 3 reapresentações. São 4 chances da pessoa fazer certo. Se não ficar certo, aí esse processo vai ser indeferido. O projeto vai ser indeferido e ele vai ter que fazer novamente o processo de protocolo inicial. Todo inicial, é. Então, assim, a vigilância ela dá bastante assistência para a pessoa fazer certo. Basta ter boa vontade também, né? De ler a legislação. Exatamente. Ô, Karina, assim, quais profissionais que podem fazer isso? É só o arquiteto? É só o engenheiro? Como que funciona isso? Porque as pessoas têm muita dúvida disso, que eu mesmo, como arquiteto, todo mundo fala assim, arquiteto pode construir, mas ele pode executar, mas eu não tenho que contratar um engenheiro? E na questão da sanitária, como é? O projeto do que vai ser avaliado no LTA, ele pela portaria estadual específica do LTA, ele pode ser feito por um arquiteto ou por um engenheiro civil. É lógico que o projeto, por exemplo, você vai construir um hospital, vai precisar do projeto elétrico, vai precisar do projeto hidráulico, vai precisar do projeto de gases medicinais, vai precisar do projeto de tratamento de ar. Então, aí terão outros profissionais que vão agregar esses projetos complementares no processo de LTA. Mas quem se responsabiliza no formulário, em todos os documentos, como responsável técnico do LTA, vai ser um arquiteto ou um engenheiro civil. Tá. Aí no caso entra a questão, igual você falou do ar-condicionado, o engenheiro mecânico, né? E vice-versa, os engenheiros elétricos e assim sucessivamente, né? Deixa eu ver aqui que chegou uma pergunta aqui. Deixa eu ver se estou passando as atividades. As atividades que não necessitam de LTA terão sua estrutura física avaliada em qual momento? No momento da inspeção. No momento da inspeção de licenciamento. Ou no momento da renovação. Vamos supor que é uma clínica que já está licenciada, ela faz uma alteração, ela não precisa de aprovar um projeto, porque é uma clínica com consultórios restritos à consulta, por exemplo. É bem simples, né? Sim.
E aí ela vai fazer um requerimento de renovação, que o requerimento de renovação da licença ele é anual. Ela vai executar o requerimento de renovação e na hora que o fiscal, que são sempre profissionais com formação ligada à saúde, para estabelecimentos de saúde, vão fazer a inspeção, vão ver aquela reforma e vai visualizar se atende às normas sanitárias ou não. Se não estiver atendendo, vai fazer uma notificação para fazer adequação. Por isso que antes, o que é importante? Antes da obra, antes da adequação, mesmo que não tenha que aprovar o projeto, o estabelecimento, é importante ele ter a consultoria de um profissional habilitado, um arquiteto ou um engenheiro civil, independente de necessitar da aprovação, porque esse profissional é um profissional que está formado, ele tem conhecimento para ler legislação, para consultar a vigilância sanitária e para fazer um projeto adequado. Então, a gente precisa do profissional habilitado para a construção, para o projeto, independente da aprovação, porque a gente quer ter qualidade na edificação, né? Com certeza, né? Infelizmente, tem muita gente que não pensa assim, né? Principalmente, assim, né, em lugares menores, né? Alguns restaurantes e coisa e tal, que são coisas que tudo precisa, né? É. A Mas, gente vê, acontece muito a pessoa chamar um pedreiro, chamar um outro profissional, isso não não é desmerecendo na esses área da profissionais que saúde, são não. bem importantes para fazer o projeto. E assim, aí depois a pessoa tem que, às vezes, refazer a estrutura. Isso demanda dinheiro, tempo, né? Fazer e Sim, refazer não é uma coisa muito legal. pois é. É, porque depois o barato sai caro, né? Tá. É, tem Você uma outra perguntou da pergunta aqui. documentação. Ah, era a documentação. Quais os documentos mínimos para requerer essa LTA, né? E aí tem mais uma outra. Dos Depois, documentos. Ah. isso, os documentos. E aí tem uma aqui, deixa eu só te falar para a gente já ir. O farão. Depósito de medicamentos para revenda. O local tem que ser climatizado e solicitar LTA? O comércio atacadista de medicamentos precisa de LTA. É aquele comércio que vende o produto, passa da indústria, vai para o atacadista e vende para o varejo, né? Esse ele tem que ter o LTA. As questões de climatização desse ambiente do depósito, tanto de medicamentos, quanto produtos para saúde, cosméticos, saneantes, depende de cada fabricante. Então, você tem que, o responsável técnico do estabelecimento vai ler no rótulo de cada produto qual a exigência do fabricante. Se é clarejado, temperatura ambiente, ou, por exemplo, tem um medicamento que precisa estar até 25 graus. Em Rio Uhum. Preto, por exemplo, vários dias a temperatura é superior a 25 graus. Então, consequentemente, essa sala vai ter que ter uma refrigeração. Então, assim, não necessariamente é obrigatório ter refrigeração, é obrigatório seguir as exigências do fabricante do produto para manter a qualidade e a data de validade que o fabricante está estipulando para aquele produto. Documentação. Para Documentação. requerer o LTA, tem um formulário específico de LTA, que é um anexo da portaria estadual de LTA. Aí tem que ter a cópia do cartão CNPJ, se não for um profissional liberal, se for uma empresa, né? Porque a gente vai conferir endereço, conferir a atividade econômica registrada no CNPJ, o próprio CNPJ, né? Porque a gente vai emitir um laudo para aquele CNPJ especificamente. Aí tem que ter a taxa de análise, que é por metro quadrado. Na Prefeitura de Rio Preto tem uma taxa por metro quadrado e por atividade. Se a empresa for filantrópica ou tiver alguma documentação de isenção de taxa, ela vai apresentar essa documentação. Uhum. O projeto arquitetônico, ele é importante porque ele tem o layout dos ambientes, os equipamentos, o mobiliário, ele vai indicar os fluxos, por onde entra a matéria-prima, onde sai o produto acabado, por onde entra a embalagem primária, embalagem secundária, onde eu faço o envase, onde eu faço a embalagem, por exemplo, numa indústria. Numa sala de cirurgia, onde o paciente vai se paramentar, onde o profissional vai se paramentar, por onde o resíduo contaminado vai sair, onde ele vai ser lavado, onde ele vai ser esterilizado. Então, tudo isso vai ser indicado, ilustrado nesse projeto. Então, é um Sim, projeto que tem muitas informações. Por isso que a gente chama ele de projeto físico-funcional. Ele mostra a estrutura e como ela vai funcionar. Então, um ambiente relacionado ao seu entorno.
Aí a gente vai avaliar, essa sala não pode estar próxima a essa outra sala porque vai contaminar. Então, esse é o projeto arquitetônico. Aí precisa do memorial descritivo, que é um documento que vai falar dos materiais de acabamento, porque para vigilância sanitária o que interessa não é como foi feita a fundação da edificação, até porque muitas vezes são adaptadas a edificações existentes, que o profissional nem vai saber como foi feita essa fundação e tal, né? Então, assim, o profissional tem que se preocupar nos materiais de acabamento. Se esses materiais são passíveis de higienização com os saneantes adequados, os saneantes estipulados pelo Ministério da Saúde, através do Manual de Higienização de Superfícies que tem do Ministério da Saúde, e tem o relatório técnico. No relatório técnico, ele sempre vai ser elaborado pelo arquiteto ou engenheiro, junto com o responsável técnico da empresa. Então, numa farmácia de manipulação, o farmacêutico vai fazer junto com o engenheiro e o arquiteto. Porque ele vai falar exatamente, não existe nenhuma receita pronta para projeto e para estabelecimento. Ele tem que atender diretrizes das normas. Mas pode ter um estabelecimento que prefere fazer o controle de qualidade da farmácia de manipulação dentro da área limpa, que a gente chama, que é a área que tem o tratamento do ar, o sistema de tratamento de ar. Existe a possibilidade dele fazer a sala de controle de qualidade fora. Quando ele decide se isso dentro ou fora, ele tem que ver o que ele precisa, o que ele vai ter que adaptar nessa edificação e relatar. Ó, a gente vai fazer desta forma, nessa barreira sanitária a gente vai retirar tal embalagem, vai fazer um processo de higienização com tal produto, e isso tudo vem no relatório técnico. Ele vai contar a historinha de como que a atividade vai funcionar dentro da edificação, relatar os fluxos, o que vai acontecer em cada ambiente. Se for uma atividade que não tem renovação de ar natural ou que precisa, por norma, de sistema de tratamento de ar, por exemplo, uma sala de cirurgia, uma indústria de medicamentos, um banco de processamento de órgãos humanos que a gente tem, em Rio Preto inclusive, que a gente tem salas com classificação ISO, que tem limite máximo de partículas suspensas no ar para evitar a contaminação do órgão que está sendo manipulado, por exemplo. Então, esse projeto de tratamento de ar é um dos documentos que tem que vir, junto com a RT, né, que é a anotação de responsabilidade técnica do mecânico, que é responsável por esse projeto. Se for um projeto de cemitério, por exemplo, precisa do laudo de prospecção do solo, né, para a gente ver infiltração, contaminação. E é isso aí. A lista de documentos para requerer o LT, ela está disponível no site da Prefeitura, no link da Vigilância Sanitária, que está no site da Prefeitura. Se a pessoa tiver dúvida também, pode ligar na Vigilância Sanitária que a gente vai informar. Ó, o Farão perguntou por que restaurante não faz LTA? Aí tem mais uma dele aqui. O difícil é fazer o profissional entender isso e o proprietário do que tem que fazer. Só falta pegar no colo. Essa portaria que fala qual atividade tem que fazer LTA e qual não tem, como eu disse, é uma portaria estadual. Então, o pessoal está lá no Centro de Vigilância Sanitária que identifica o risco sanitário e fala, por exemplo, padaria de produção própria, tinha uma época que precisava de LTA e agora não precisa mais, saiu da exigência. O restaurante não precisa porque entende-se que a estrutura física ela não depende de muitos fluxos, dá para resolver assim, sem uma aprovação de projeto. Mas, como eu disse, não é por isso que não precisa de uma consultoria, uma assistência de um profissional habilitado. Com certeza. E da vigilância também. Chegou uma outra pergunta aqui. Como proceder no caso de estrutura física como insuficiência de renovação de ar natural ou exigência de tratamento de ar? Quais os principais consequências de renovação do ar, de ar inadequada e qual o profissional habilitado para fazer projeto de ventilação mecânica e tratamento de ar? Que já são coisas que eu acho que você já até falou um pouco, né? Sim. Essa pergunta é muito importante, porque eu percebo ao longo desses 14 anos que o pessoal costuma errar muito nisso. Então, por exemplo, às vezes a atividade nem é complexa, mas existe a permanência de pessoas dentro daquela sala. Vamos por uma cozinha, a gente estava falando do restaurante, uma cozinha. A cozinha do restaurante não tem a janela suficiente atendendo o código de obras, o código sanitário, aquela proporção que a gente aprendeu na graduação, né? O engenheiro civil e o arquiteto aprende.
qual é a proporção, e aí está insuficiente. O que vai acontecer? Quando a gente respira, a gente consome oxigênio e solta o CO2. Existe uma saturação de CO2. Esse CO2 faz a gente sentir cansaço, sonolência, dor de cabeça e diminuir a eficiência de trabalho, por exemplo. Chega no fim do dia, o funcionário está cansado. Outra coisa que tem de consequência da ausência de renovação de ar é excesso de fungos, então vai ficar úmido o ambiente, vai começar a embolorar as paredes, o mobiliário, excesso de ácaros, excesso de bactérias, excesso de vírus. Agora a gente está numa situação de pandemia, de um vírus. Sempre foi muito importante ter a renovação de ar efetiva, com qualidade adequada, né? Porque não adianta você ter uma janela que abre para um outro ambiente, né? Sim. Isso não é uma renovação de ar, você tem que ter uma janela que abre para um recuo, esse recuo tem que atender a metragem mínima, então tem todo o código de obras e o código sanitário para atender, para garantir a ventilação adequada. Então a gente tem que se preocupar muito com isso, sempre teve, agora muito mais. Com certeza. Quando não é possível ter essa ventilação natural, a gente pode fazer mecanicamente, né? Fazer um processo que é uma janela mecânica, né? Você vai retirar o ar que está dentro desse ambiente com todas essas contaminações, filtrar se esse ar oferecer um risco para o meio ambiente. Então, às vezes, você tem um quarto de isolamento onde você vai pôr um paciente com meningite ou com qualquer outra doença transmissível pelo ar. Você vai filtrar esse ar, esse filtro vai reter essa contaminação e você lança para fora o ar. E você vai ter uma outra tomada de ar externo, distante de onde você fez a exaustão, né? Onde você lançou o ar desse ambiente. Uma tomada de ar externo vai passar por uma filtragem. Essa filtragem depende do processo que você vai ter dentro desse ambiente, para ver o tipo de filtragem. Aí você vai inserir o ar limpo, tratado, com a quantidade de oxigênio suficiente para as pessoas que estão ali dentro. Então, você pode ter o processo natural ou o processo mecânico. Agora, existem atividades que você tem que ter controle de partículas, controle de elementos. Às vezes você tem um tanque de nitrogênio, de conservação de tecidos humanos, e isso tem escape, você tem que ter sensor de oxigênio dentro desse ambiente, com alarme, inclusive. Então, você tem que ter um tratamento de ar atendendo as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, para cada atividade de alto risco que exige um projeto de tratamento de ar, vai ter essas exigências de ar, de vazão, velocidade, filtro, número de partículas suspensas, e isso sempre tem que ser feito por um engenheiro mecânico. Sim, claro, né? Assim, eu até fico pensando, né? Hoje, ar-condicionado residencial, ele além de ter que ser limpo, acho que todos os dias, né? Porque com esse vírus que tá aí, como que faz, né? É complicado. Esse ar residencial, porque tem ar-condicionado hoje que ele se auto-limpa, né? Mas tem alguns que não. Existe uma resolução, que é a resolução especial da Anvisa 09 de 2003, que fala de tudo que pode, os problemas de um ar que não foi limpo, do sistema de ar ou do próprio equipamento, e qual a frequência que você tem que limpar cada parte do equipamento. Mas é sempre bom chamar um profissional habilitado para fazer a limpeza do ar, porque depende muito a frequência do que tem no entorno dessa casa, dessa residência, desse estabelecimento. Se é um lugar que sempre tem obra, vai ter muita terra, partículas suspensas. Se é um lugar que tem muita umidade, também vai prejudicar esse filtro, você vai precisar limpar com maior frequência, né? Então depende muito de quanto você liga o ar, de quantas pessoas estão ali dentro, se você tem algum equipamento que emite calor dentro, se é uma cozinha de uma padaria, que tem muitos fornos, que tem muito fogão, que tem fritadeira, e a fritadeira emite, mesmo com a coifa, com exaustor, vai ter muita gordura suspensa no ar. Talvez, se tiver, às vezes tem padaria que tem o ar-condicionado, porque em alguns momentos ele manipula o chocolate, por exemplo, que derrete com a temperatura, ele precisa ligar o ar-condicionado. Às vezes ele vai mexer com o forno, ele desliga o ar e liga o forno. Então, essa cozinha, ela vai ter vários momentos diferentes, onde ela vai ter gordura suspensa no ar, poeira. Então, isso tem que ser estudado por um engenheiro mecânico também. Essas empresas que executam
a limpeza do equipamento, elas têm que ter o setor de engenharia, porque ela vai fazer o plano de manutenção de limpeza, higienização, né, e controle desses equipamentos e vai falar para o cliente qual é a frequência que ele tem que limpar o ar. Se tem que trocar alguma peça, fazer alguma manutenção no equipamento. Mas a Karine, gente em casa, o que é importante? A gente tem ar-condicionado em casa, principalmente agora, mas sempre foi assim. A gente tem que lembrar de abrir as janelas, ventilar esse ambiente. Estou dizendo de um ambiente de uso comum, o escritório da gente, nosso quarto, nossa sala. Liga o ar-condicionado quando estiver muito quente. A gente que não tem um sistema de renovação mecânica, estou dizendo, que a gente utiliza a janela uhum, do ar-condicionado, né? Que é um ambiente pequeno, residencial, que se for maior, você já vai ter que fazer um sistema de renovação de ar mecânico. tá, Mas se você tem a sua janela no seu escritório, o ar-condicionado, os períodos mais frescos do dia, você desliga o ar, abre a janela, deixa esse ar renovar, deixa entrar um pouco de sol no ambiente, porque se tiver umidade, se tiver fungo, você não vai ter tanta infiltração, né? Então, isso, a tá bom, ventilação natural é excelente, faz parte com da saúde certeza. da edificação. Um ambiente saudável, um ambiente ventilado. Ó, tem uma Patrícia está perguntando, para as instalações hidráulicas, o caminho para a consulta é o mesmo? Existe uma norma, né, da ABNT específica de instalação hidráulica predial e dos ramais, né, maiores. Ela está indicada no capítulo 7 da resolução RDC 50 da Anvisa de 2002, que fala sobre estabelecimentos de saúde. Se é que ela está perguntando de instalações hidráulicas em estabelecimentos de saúde. Aí lá está indicando qual é a NBR específica. Tá, Camila, Camila não, Patrícia, desculpa. Se não respondeu sua pergunta, por favor, faça de novo. Fala, é. Aqui tem uma outra pergunta que chegou agora também. Quais os maiores problemas, né, que chegam lá, os mais recorrentes dos projetos? Eu acho que disparado é essa questão de ventilação. Porque o brasileiro tem mania de fazer um puxadinho. Muitas vezes sempre, eu acho, sempre o arquiteto e o engenheiro ele nem está sabendo que isso aconteceu, porque não iria permitir. Então, as pessoas elas costumam aprovar uma edificação, executar, ter o habite, ir lá e fazer um puxadinho por conta, chama o vizinho, aquela obra que não é regularizada. E aí isso cria vários problemas. Então, vai ser a falta de ventilação, dimensão inadequada, porque não contratou um profissional habilitado para ajudar no projeto. Outro problema que a gente vê bastante é que as pessoas primeiro executam para depois procurar a legislação, para depois procurar o projeto, para depois procurar a aprovação, a vigilância sanitária, o profissional habilitado para ajudar. Então, assim, eles esperam ser autuados, esperam ser notificados para fazer certo. Aí tem que refazer, gasta 2 vezes, às vezes não conseguem encontrar, porque o tempo fica curto, ele precisa logo se licenciar, ele vai, talvez não consiga encontrar um profissional a tempo para dar essa assistência, e fica desesperado. Então, falta de planejamento eu vejo que acontece bastante em relação aos projetos para a saúde. O pessoal, eles costumam lembrar muito do projeto que vai ter o alvará da Secretaria de Obras, né? Apesar que em Rio Preto agora a gente tem um sistema que a gente passou para a Secretaria de Obras, as atividades que precisam de aprovação da vigilância sanitária, eles não emitem o alvará de construção se não tiver o LTA antes, se não passar E, pelas normas da vigilância sanitária, porque são normas bem mais complexas, né? Então, por isso, esse projeto ele tem que ser avaliado antes pela vigilância sanitária. Mas muitas vezes o construtor ele entra com um projeto na Secretaria de Obras sem informar a finalidade do prédio, da edificação. E aí o dono do estabelecimento vai ter um problema, um prejuízo até às vezes lá na frente, porque a hora que for fazer essa adequação para atender as normas sanitárias não foi previsto, aí tem que refazer. ó, a Patrícia, ai, peraí, que eu perdi aqui. A Patrícia, que fez a pergunta da hidráulica, ela perguntou assim: quais os restaurantes que não precisam de aprovação seguem a NBR?
Acredito que sim, né? Sim, a NBR de instalação hidráulica, ela serve para qualquer instalação hidráulica. Ela vai falar a pressão que tem, bitola, né, o tamanho do duto. A NBR de instalações hidráulicas prediais, ela serve para qualquer tipo de edificação. O que tem de diferente, de hidráulica para hospital, não tem tanta diferença. O que tem de diferente para hospital de dutos, de instalações mais, seria o tratamento de ar e os projetos de gases medicinais e de energia de emergência, né? O gerador de energia de emergência para projetos de hospitais, clínicas com porte de cirurgia maior é mais diferenciado de um restaurante, por exemplo. Sim. Ô, Karine, voltando naquele assunto que você falou que hoje, para aprovar, né, um projeto, a prefeitura, o departamento de obras dá um alvará, né, ele tem que estar linkado à vigilância sanitária, à aprovação da vigilância, né? Então, assim, uma dúvida que os projetos que são analisados pela vigilância e os projetos que são analisados pela secretaria para emissão do alvará. Então, é aquilo que eu acho que você respondeu, né? Que até veio essa pergunta aqui. Eu acho que para o alvará sair, na obra tem que estar com Tem que o laudo a. da vigilância. Isso, tá. Tem uma outra pergunta aqui da Dani. Nesse momento de pandemia, quais os projetos que estão sendo avaliados? É. A vigilância, nós estamos no meio de uma crise sanitária. O mundo, não é só Rio Preto, o mundo está no meio de uma crise sanitária. Então, um dos órgãos que está mais trabalhando neste momento é a vigilância sanitária. Em várias frentes de trabalho. Então, nós temos frente de trabalho na fiscalização da quarentena, os estabelecimentos que podem e não podem abrir, nos hospitais. Vários hospitais estão adequando os seus leitos para transformar em ala de internação Covid, a ala de UTI Covid. Isso a gente tem que aprovar também. Tudo muito rápido, muito rápido. Para ontem, né? Então, é muito rápido, tem que ser tudo para ontem. Então, os serviços de rotina da vigilância sanitária, infelizmente, diminuíram a velocidade, alguns pararam. E aí a gente teve que, porque nenhuma vigilância do mundo inteiro estava dimensionada para isso, para essa pandemia, né? Então a gente tem que criar prioridades. O que nós vamos priorizar? Quais serviços que nós vamos priorizar? Primeiro que nós temos que evitar a aglomeração no Poupatempo para receber o protocolo no próprio prédio da Secretaria da Saúde. Acredito que todos os municípios estão fazendo dessa forma. Então a gente vai ter que receber por conta que, e eu, inclusive, que faço análise de projetos, também estou fiscalizando, também estou atuando, também estou vendo projetos de hospitais. Vamos lá, acompanhamos as obras dos hospitais que estão fazendo as adequações dos leitos. Então, a gente vai ver o que nós vamos fazer de LTA, quem vai poder protocolar. E tem uma portaria, que é a portaria, um decreto, decreto 16 de 2020, municipal, que fala dos serviços essenciais que podem fazer o protocolo do requerimento de licença, o decreto fala, né? Esses serviços são serviços de saúde, os serviços que estão autorizados a trabalhar, né? Indústrias de medicamento, indústrias de álcool em gel, por exemplo, indústria de produtos médicos, de máscaras, o que mais estamos precisando na época da pandemia e o que não pode parar. Essas atividades elas vão fazer o requerimento da licença de funcionamento pelo e-mail da vigilância sanitária. Só que o pré-requisito da licença, se for um prédio, uma licença inicial, se ele for mudar de endereço, se ele for fazer uma adequação na estrutura física, é a aprovação do projeto e a emissão do LTA. Esse processo ele não vai ser enviado por e-mail porque tem a planta, né? O projeto ele tem que ser impresso, porque aí a gente vai aprovar, vai carimbar todas as folhas e vai devolver para o empresário. Então, a gente faz o protocolo somente dessas atividades de LTA presencialmente na sede da Vigilância Sanitária, que fica na Secretaria de Saúde, aqui em Rio Preto, mediante agendamento. Então, a pessoa vai ligar no telefone da vigilância, falar com o funcionário do setor administrativo e fazer o agendamento para não ter aglomeração de pessoas também. E aí, esses projetos estão sendo avaliados e emitido laudo para esse estabelecimento depois requerer a licença de funcionamento.
Karina, chegou uma mensagem hoje à tarde para mim, nessa questão da pandemia, né? E a pessoa me perguntou assim, shopping center, liberar os shoppings, né? E assim, a pergunta da pessoa foi até assim, meia papuca. Por que pode abrir a loja de roupa, que a pessoa está lá tocando, mas não pode abrir uma loja de jogos? O cinema, tudo bem, é uma área fechada, mas e uma área de jogos? Por que não pode ser aberta, sendo que ela tem muito mais facilidade de ser higienizada do que uma loja de roupas? Ó, essas questões de quem abre, quem não abre, quando abre, em quais circunstâncias abre, quais os horários, quantos por cento da lotação máxima que vai ficar, ela é estudada por um comitê, né, um comitê gestor de Covid da Secretaria de Saúde, multidisciplinar. Esse comitê ele é formado por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, engenheiros, epidemiologistas, né, que nesse momento é Uhum. as profissões mais importantes, infectologistas, e eles vão chegando à conclusão de quais atividades que vão gerar mais aglomeração, maior contato, né? Então, assim, eu acredito que as salas de jogos, talvez pela dificuldade de ventilação, o número de pessoas que vão ter contato ali, né? O tempo de permanência, você vai num jogo, você não vai ficar. Né? É diferente de você ir numa loja, experimentar uma blusinha, comprar uma blusinha e ir embora. Você vai ficar num jogo mais tempo ali, se expondo, expondo as outras pessoas, né? Então tem todo esse tipo de análise de risco para decidir essas questões de além da gente ter que seguir a legislação estadual, né? O decreto estadual, a gente pode restringir mais que ele, mas a gente não pode liberar mais que ele. A gente sempre tem que analisar tudo isso. A legislação Sim. estadual, as Tudo tem que realidades ser bem analisado, né? o risco sanitário, a fase da contaminação, né? O número de leitos, a disponibilidade dos serviços de saúde para atender os pacientes agravados ou só internados. Então, são vários fatores que essa equipe estuda para tomar as decisões. Tá. Chegou uma outra pergunta aqui da Luciana. Em relação ao último decreto do prefeito Edinho Araújo sobre o fechamento dos mercados de finais de semana, qual o papel da vigilância sanitária? Como será a fiscalização? Qual órgão vai fiscalizar? Desde, Nossa, essa é desde uma março, queixa. desde 23 de março, no meio de março, a gente começou a fiscalização, sempre foi formada pelos fiscais da vigilância sanitária, pela guarda municipal e pelos fiscais de posturas da prefeitura. Sim. Então, a divisão ela é feita da seguinte forma: a vigilância sanitária ela fiscaliza aqueles estabelecimentos que têm que analisar um risco sanitário. Então, ela vai fiscalizar os hospitais, os asilos, as comunidades onde estão pessoas asiladas, que a gente chama, né, comunidades terapêuticas de dependentes químicos, né, esse tipo de coisa que precisa de um olhar sanitarista. Então, a vigilância sanitária vai fazer isso. Os fiscais de posturas eles dividiram a cidade por setores, e eles estão olhando mais quem pode estar aberto do comércio tal hora, o dia, e a guarda ficou mais com os estabelecimentos noturnos, né? Os bares, os estabelecimentos noturnos, porque eles já têm as equipes de noturnos. Quanto a esse decreto novo que a pessoa perguntou, né, da venda de bebidas e do fechamento de alguns estabelecimentos durante o fim de semana, nós vamos continuar com essas mesmas equipes fazendo. Nós vamos intensificar as inspeções. Até agora, hoje à tarde, a gente estava fazendo uma reunião para montar as equipes de plantão. E teremos mais fiscais em todos os horários, principalmente nos fins de semana, à noite, né? Então, são essas as equipes que vão estar fazendo inspeção. Não vai ser só a guarda, vai ter também as equipes plantonistas de fiscais de posturas e da vigilância sanitária. Karina, em questão do serviço de radiação, como que fica a questão de projeto, né, desse tipo de máquina, não sei nem como que fala, de Sim, serviço, né? Esse tipo o de serviço. serviço Tem de projetos da medicina nuclear também que é usado.
O serviço de radiação ionizante, ele é um serviço que existe um equipamento que emite uma radiação, né? Então, seria um raio-x, um mamógrafo, um tomógrafo, né? Tanto médico quanto odontológico. Esse serviço, ele expõe uma radiação ao ser humano, ao paciente, mas o pior, assim, o maior risco é o funcionário, que está lá todo dia disparando o equipamento e recebendo aquela radiação. Então, Sim. esse funcionário, existe norma, legislação federal e estadual para o avental plumbífero, o dosímetro, que vai medir o tanto de radiação que ele está tomando, para os EPIs que esse profissional vai usar. Existe também um estudo e uma exigência dos ambientes ao redor dessa sala. Essa radiação não pode sair, por exemplo, para a secretária que está ali na sala de espera, no balcãozinho, agendando os pacientes. Então, o profissional está emitindo o raio-x lá dentro da sala, ela não pode ficar tomando essa radiação. Então, a radiação não pode passar para fora. Então, às vezes, existe uma alvenaria, por exemplo, fechamento em alvenaria, ou fechamento em um painel, numa divisória. Qual é a espessura desse material, qual a densidade desse material. Existe um cálculo que a gente pede, todas essas atividades tem que fazer o LTA, de radiação ionizante. Sim. E um dos documentos é o cálculo da blindagem, ele tem que ser feito por um físico ou por algum engenheiro com especialização em radiologia. Existe uma equação por parede, por porta, por janela, por proteção do profissional que vai estar disparando o equipamento, que vai entrar todos esses fatores que eu falei, a espessura do fechamento, material de constituição, que aí entra a densidade dele, o fator de ocupação do que está do outro lado dessa parede, se é um corredor externo, se é um corredor interno que tem fluxo intenso, se é uma outra sala com outro equipamento de radiação ionizante, o que vai aumentar o risco, né? Porque seriam 2 equipamentos de radiação emitindo, e aí chega-se no cálculo de quanto tem que ser feito de barita. Essa barita pode ser feita com uma argamassa baritada ou com uma placa de chumbo. Esse cálculo chega com a espessura de cada material e o cliente decide que material que vai executar e é só atender a espessura que o profissional está determinando. Isso ele tem que já falar no LTA, porque senão ele vai construir com essa barita inadequada. E tem a ver também nessa equação entre o tipo que você perguntou, o tipo do equipamento. O tipo do equipamento, cada equipamento tem uma potência. Ele emite um tanto de radiação. Então, esse equipamento, ele tem que... Então, é uma análise de equipamento com estrutura física, com o entorno, com material de constituição do fechamento. E isso tudo chega assim no cálculo da barreira de proteção. Tem que ser tudo minucioso, né? Porque é uma área bem perigosa, né? Tanto para quem está lá todo dia, como para quem está recebendo também, é perigoso. Karina, aqui, nesse tempo, assim, de quarentena, teve alguma adaptação no recebimento de documentação, nos fluxos, na análise do projeto? Eu acho que já fala um pouco do que você já falou ali, lá na frente, lá atrás, né? Acho que já foi explicado. Já o Poupa Tempo fechou porque tinha muito contato de pessoas e aglomerações e a gente fez essa adaptação de receber documentação, questionamentos por e-mail e em exceções de projetos que eu mencionei, que são os da portaria específica municipal, a gente recebe a pessoa pessoalmente lá na sede, com agendamento. E é isso aí que a gente fez. Dentro da secretaria existe a preocupação com os funcionários, assim como nos outros prédios públicos também, né? No uso de máscara, álcool em gel, distanciamento de 1,5 metro entre assentos, que é o que a gente cobra dos outros estabelecimentos, a gente também aplica na secretaria, nos prédios da prefeitura. O que for possível ser feito em home office, ou o que for possível fazer de escalonamento de horário dos funcionários, para não ter tanta aglomeração. Então, não só assim, o público externo está sendo olhado, mas também os funcionários. De todos os estabelecimentos, todo mundo tem o risco de ser contaminado. Então, todo mundo tem que se cuidar. Todo empresário tem que cuidar do funcionário. Com certeza. Chegou uma outra pergunta aqui. Existe uma possibilidade de uma pré-análise do projeto? Quais são as etapas do processo de análise do projeto da vigilância sanitária? A gente tem, acho que 15 minutos, tá? Tá. Então, 10, a pré-análise é aquilo. A pré-análise é aquilo que eu já falei. Ela é feita por. Você pode ligar e perguntar, né?
você pode mandar por e-mail, o e-mail é vigilância sanitária, tudo junto, @riopreto.sp.gov.br, né, aos cuidados da engenheira Karina. Manda dúvida, o projeto, e a gente vai fazendo essa pré-análise. É isso aí, Tá. os fluxos foram adaptados conforme eu já escrevi. Bom, eu acho que se a gente for entrar nessa questão de pandemia, alguma coisa assim, é tudo muito complexo hoje, porque ninguém sabe de nada, né? O que pode acontecer e o que vai acontecer, é só se prevenir mesmo. Não existe uma receita pronta, né? São vários fatores. A gente estava conversando lá na vigilância sanitária na reunião hoje. São vários fatores que influenciam na contaminação, na proliferação. O número de pessoas, a frequência que essas pessoas se encontram, o tempo que elas ficam, o comportamento das pessoas. Então, cada um tem que ter sua consciência, né? Seguir as determinações. E assim, por falta de orientações, ninguém pode reclamar, né? Que esse assunto Com está sendo certeza. abordado pela mídia. E as questões de ventilação, eu acho que são muito importantes, né? Aquilo que eu já falei, nas edificações, a renovação de ar, seja ela natural, quando for permitida, ou artificial, quando não tiver como fazer a natural, ou quando tiver exigência de qualidade de ar diferenciada, a gente tem que estar sempre atento à renovação de ar. Isso é muito importante, não só por conta do vírus da atualidade, dos problemas atuais, isso sempre foi importante, por conta de outras Na doenças. verdade, são criar novos hábitos, né? É criar Isso, novos hábitos. justamente, a Né? gente tem que criar novos hábitos. Abrir as janelas, ventilar bastante a edificação, né? E Não lavar só, às muita vezes a mão. edificação tem a janela e o usuário da edificação não sabe usar, né? Não abre. Então, É isso é verdade. importante também. Isso é importante também. Cabe ao profissional, ao arquiteto, também orientar o cliente, né? Olha, você vai ter um ambiente saudável, uma edificação saudável, se você fizer isso de tal forma, abrir essa janela com tal frequência, ou ligar o sistema com tal frequência, fazer um plano de manutenção, que é muito importante, de limpeza e Sim. higienização, o plano de manutenção do seu sistema, para garantir a qualidade. Porque a gente tem que lembrar, se, por exemplo, um sistema de ar cujo filtro esteja saturado, o que vai acontecer? Além de você estar disseminando essa contaminação no ambiente, você vai forçar mais o equipamento e você vai gastar muito mais energia elétrica. Então, você vai gastar dinheiro. Então, quando não se faz a manutenção, a limpeza do sistema de ar, você gasta, além de ter prejuízos sérios na saúde dos ocupantes da edificação, você vai gastar muita energia elétrica, né? Com certeza. Isso é importante a gente lembrar. Tá. Chegou uma aqui, ó. Em linhas gerais, quais documentos mínimos para requerer o. Espera aí. Requerer o A LTA. 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 É que veio IR, eu falei, uai, mudou. Como eu disse, eles estão na lista de documentos no site da prefeitura, né? Mas é o requerimento específico de análise de projetos, que é um anexo da portaria CVS 10 de 2017, uma portaria estadual. Então, isso vale para qualquer município do estado de São Paulo. Uma cópia do cartão CNPJ, o boleto e o comprovante de pagamento da taxa de análise de projeto aqui em Rio Preto. Ele é feito, esse boleto, pela área do estabelecimento e atividade. O projeto arquitetônico com informações físico-funcionais, né, os fluxos, procedimentos que são feitos em cada ambiente, layout de equipamentos imobiliários. O memorial descritivo, que descreve os materiais de acabamento. O relatório técnico, que vai falar como que é utilizada essa edificação, se existe alguma peculiaridade, se alguma coisa é terceirizada, se algum serviço é terceirizado. Por exemplo, eu sou uma clínica de cirurgia, eu tenho uma clínica de cirurgia plástica. Eu vou terceirizar a esterilização do instrumental. Mas pela uma resolução específica da Anvisa de esterilização, ela fala que o estabelecimento gerador do material, que usa o material, ela tem que ter a primeira higienização no estabelecimento. Então, ela tem que ter uma sala de lavagem, que seria a antiga sala de expurgo, né? Que a gente chamava de sala de expurgo. Isso tem que ser previsto no projeto, no LTA. Então, mesmo que ele terceirize a esterilização, ele tem que ter essa sala de
para a higienização do instrumental. Mesmo que se for uma cirurgia do tipo 1, que é aquela que tem só anestesia local e não tem a sedação. Porque a pinça, o instrumental, ele vai ser contaminado da mesma forma, com tecidos humanos. Então tem que pensar isso no projeto. Tá, a Mas Luciana está perguntando aqui quem assina o relatório técnico. todos os documentos do LTA são assinados pelo engenheiro civil ou arquiteto que informou no formulário como responsável técnico do projeto e o responsável legal do estabelecimento. Então, Ok. porque às vezes o pessoal confunde, por exemplo, uma farmácia de manipulação, o farmacêutico responsável técnico pelos procedimentos de farmácia ainda não assina no LTA, ele vai ser responsável técnico no processo de licença de funcionamento, que é o que vem depois. No de Uhum, LTA é o arquiteto ou engenheiro civil e o responsável legal, em todos os tá, documentos do processo. tá. O Farão pôs aqui é o memorial de atividade. E o memorial de atividade? O memorial é que algumas legislações chamam o memorial de atividade de relatório técnico, mas é o mesmo É, documento. só a mesma coisa, né? Memorial de atividades é a mesma coisa. Assim como o memorial de projeto e memorial descritivo é a mesma coisa. Tá. Karina, chegou uma outra aqui sobre a equipe que analisa os projetos, como é composta. Falta 5 minutos. Essa equipe é composta sempre por um engenheiro civil ou um arquiteto da vigilância sanitária, no caso de Preto sou eu, e um profissional cuja formação seja relacionada com a atividade da empresa. Então, se for uma clínica, um hospital, vai ser a enfermeira. Se a gente tiver dúvidas de médico, a gente tem médico para consultar na Secretaria da Saúde. Se for uma farmácia de manipulação, é engenheira mais o farmacêutico. Se for de alimentos, é engenheira mais o nutricionista ou médico veterinário. Né? Se for alguma coisa relacionada com o meio ambiente, é o engenheiro mais o biólogo, né? A gente também tem os projetos de serviço de somatoconservação de cadáveres, de cemitério, de crematório, esses processos eles têm que fazer o LTA. Quem analisa esse projeto sempre sou aqui em Rio Preto sou eu, mas a bióloga que vai inspecionar depois, por exemplo. Tá. E a gente pode, a portaria de análise de LTA, ela fala que você pode, se necessário, contratar consultoria de algum assunto específico, que às vezes porque a gente tem sempre o apoio do Centro de Vigilância Sanitária, do Grupo de Vigilância Sanitária, que é a Vigilância Regional, e da Anvisa. A gente manda o questionamento, manda o projeto, solicita técnico. Tem essa comunicação entre as esferas da vigilância sanitária, né? A federal, a estadual e a municipal. Mas às vezes existe uma tecnologia nova no mercado que os técnicos de nenhuma dessas esferas estão por dentro, e aí às vezes a gente precisa contratar e solicitar, ou às vezes pesquisadores de universidades para ajudar na análise, a depender se é um sistema de processamento de órgãos humanos que usa um equipamento que veio importado, que ninguém sabe, quem sabe como funciona é o representante da indústria, entendeu? Então, isso tudo a gente pode buscar apoio técnico, de forma específica, assim, externo também. Tá. Karina, rapidinho aqui, a última pergunta. O Farão perguntou, ART ou RRT? De laudo técnico, não é de projeto. Não, é de projeto. Laudo técnico de avaliação, quem vai emitir é a vigilância sanitária. O profissional ele não vai emitir laudo, ele vai fazer um projeto para solicitar o laudo. Então, a RT é de projeto. A gente sabe que existe a questão do projeto arquitetônico inicial, a autoria do projeto hidráulico, vários tipos de projetos. Então, ele vai especificar no campo de observação da RT ou RRT, que é um projeto de aprovação junto à vigilância sanitária, ou um projeto referente à legislação sanitária, coisa do tipo, mas é uma RT de projeto. Ele não vai Tá. emitir laudo, é a vigilância que vai emitir o laudo. Ó, nós temos menos de 2 minutos. Então, assim, eu quero te agradecer tua disponibilidade, tá? Que eu sei que é complicado, você está bem corrida, né, lá no teu departamento.
E dizer que eu agradeço muito, avisar as pessoas que essa live está no nosso Instagram, está no nosso YouTube. E muito obrigada. Eu que agradeço o convite, adorei conversar com vocês, esclarecer as dúvidas. Estamos disponíveis na Vigilância Sanitária. Se tiver mais dúvidas, pode Vai ligar, cortar. mandar e-mail.